O transtorno do espectro autista, que é mais conhecido como autismo, é um distúrbio no desenvolvimento neurológico que tem como características a dificuldade de comunicação, de socialização e muitas vezes o comportamento limitado e repetitivo. No Brasil, a gente ainda não tem números mais concretos sobre a prevalência do autismo, mas isso não quer dizer que o número de crianças e adultos com TEA não seja significativo. E dentro da história de cada família tem uma incerteza. É tão complicado a gente ter expectativas do futuro, porque muitas vezes a gente não sabe até onde vai se chegar a evolução deles, até onde a gente vai conseguir fazer com que eles sejam independentes, qual que é o limite deles. Vamos falar sobre isso? Oi, gente, eu sou a Carolina Cassola, jornalista e criadora do Pode Falar de Saúde, um espaço para a gente entender juntos sobre saúde integral, física, mental e emocional. Te convido para me acompanhar no YouTube, no canal @Pode Falar de Saúde e nos principais agregadores de podcast. Segue também lá no Instagram, @Pode Falar de Saúde. Curte e compartilhe esse conteúdo com quem precisa ouvir. Essa é uma produção em parceria com a RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Nesse episódio, eu vou contar um pouco da história da Fátima Sanches, de 39 anos. Ela tem uma jornada em dose dupla desde que os filhos gêmeos nasceram, a Lívia e o Guilherme. Mas é uma jornada atípica, você vai entender por quê. Por volta de 1 ano e meio de idade, o Guilherme tinha um atraso de desenvolvimento maior do que a Lívia. No começo, desconfiavam até de um problema na audição, porque ele não olhava quando era chamado pelo nome. Mas no fim das contas não era nada disso. Então os médicos começaram a investigar o comportamento dele por vários dias, até chegar no diagnóstico do autismo nível 3 de suporte, que é quando se tem mais limitações na fala e na interação social. Era gritante, assim, a falta de reação dele a sons. E ele empilhava brinquedos. E ele enfileirava muitos brinquedos. E ele gostava muito também de botar o rostinho no chão e ficar olhando a rodinha do carrinho rodar para cima. E só depois que eu fui entender que isso eram características específicas, né, de uma criança atípica. Um pouco depois, a irmã também foi avaliada e, para surpresa da Fátima, a filha também recebeu o diagnóstico do TEA, mas no caso dela, nível 2 de suporte. A Lívia não tinha muita interação com a gente. Ela não olhava muito no olho, ela atendia pouco, né, quando a gente chamava. Ela também não tinha reações a som. Eu não sei explicar porque eu não percebia tanto nela quanto eu percebia no Gui. Eu não sei por ele ser mais quieto e ela ser mais ativa. Ela tinha muito mais intenção de fala do que ele. O Gui não falava nada. Esse é um dos pontos também que, conforme os meses foram passando, mas foi chegando os 2 anos, e ele não falava nada. Ela balbuciava algumas coisas, mas também tinha muito atraso. Foi como entrar numa sala escura sem saber o que ia acontecer. Afinal, era um mundo completamente novo para Fátima. Ela não sabia nada sobre o transtorno, precisou ir atrás de muita informação. E desde o comecinho do diagnóstico, as crianças fazem o tratamento multidisciplinar. No começo, a clínica era mais longe de casa, e aí ela e o marido contavam com a ajuda dos avós para levar as crianças. Depois de um tempo, mudaram para uma clínica mais próxima, mas aí a Fátima precisa dar conta de acompanhar os filhos sozinha. Eu conto com aquele serviço Atende da prefeitura, que leva e traz, mas sou eu sozinha que levo, que trago com esse serviço, porque os avós, apesar de morarem perto, não conseguem mais dar suporte pela idade, problemas de saúde e tudo mais. Então, meu dia a dia é sozinha com eles, 3 vezes na semana. Vou e volto com eles para terapia. Eles fazem tudo o que é possível, assim, dentro das nossas possibilidades, né? Lá tem a terapia ABA, tem psicólogo, tem fono, tem terapia ocupacional, sessões naturalísticas, né? A questão financeira pesa para muitas famílias. A Fátima me contou que, no caso dela e do marido, eles pagam um plano de saúde melhor para os gêmeos só para garantir as terapias. Muitas vezes isso gera uma briga eterna com os planos de saúde, já aconteceu com eles.
E sabe quais são as maiores preocupações dela hoje? É com o aprendizado escolar dos filhos e também com a adolescência que em breve vai chegar. Agora o convívio são com crianças maiores, crianças que às vezes nem sempre entendem as limitações deles e às vezes não são tão legais com eles. E eu sei que a vida é assim, mas a gente tem aquela preocupação do filho sofrer bullying, sofrer rejeição e começar a se dar conta disso. E aí o coração da gente fica apertado, sabe? Hoje, com 9 anos, a Lívia e o Guilherme frequentam uma escola pública na capital paulista. Como muitas escolas, não tem a estrutura adequada para crianças atípicas. Não tem professor auxiliar, só um estagiário e muito despreparo. O que eles fazem é, já que não damos conta de lidar do jeito que deveria com a parte pedagógica, vamos falar o que estamos fazendo na parte da socialização da criança. Ah, o Gui melhorou muito a socialização dele com a criança, estamos estimulando ele a brincar mais em grupo e não sei o quê. E isso é excelente. Eu não estou falando que eles não deveriam fazer isso, mas eles se focam tanto nessa parte para que eu talvez não cobre tanto eles um outro essencial que é 100% responsabilidade deles, que é o que vocês estão passando para o meu filho ali no caderno, e lição de casa que não tem, e atividades adaptadas. Eles não sabem o que passar de atividade adaptada para o meu filho. Toda mãe tem suas angústias, mas as mães de crianças atípicas têm uma preocupação diferente com o futuro dos filhos e com as oportunidades que eles vão conseguir na vida, num mundo ainda cheio de estigmas e preconceitos. É tão complicado a gente ter expectativas do futuro, porque muitas vezes a gente não sabe até onde vai se chegar a evolução deles, até onde a gente vai conseguir fazer com que eles sejam independentes, qual que é o limite deles. E eu vejo que também envolve muito as minhas condições, eu digo até financeira mesmo. Porque quanto mais condição financeira você tem, mais você pode investir no filho autista, sabe? Para que ele tenha um desenvolvimento melhor. E é uma coisa que às vezes me angustia muito. Eu ver que eles teriam como evoluir mais, mas por eu não ter uma condição financeira tranquila, eu não vou poder proporcionar isso para eles. Ou seja, às vezes eu entro em sofrimento com isso e eu tento botar o meu pé no chão e pensar, eu posso ir até ali, então é até ali que eu vou por eles. Em muitos casos, depois de descobrir o TEA nos filhos, muitos pais acabam buscando uma avaliação médica e também são diagnosticados com um transtorno. E foi justamente o que aconteceu com a Fátima, que descobriu ser autista nível 1 de suporte há pouco mais de um ano, assim como o pai dela também. As minhas dificuldades sociais com as pessoas, dificuldades de infância, escola, o TEA explicou muita coisa da minha vida. E meu pai também, até antes de mim. E assim, não foi nenhuma surpresa, na verdade foi um alívio, né? Porque a gente poder ter essa conclusão sobre nós é muito libertador. Depois de ouvir a história da Fátima, né, o nosso bate-papo agora, nesse episódio, é com a doutora Ellen Manfrim, que é neuropediatra, diretora da Clínica Integrar e coautora do livro Autismo ao Longo da Vida. Tudo bem, doutora Ellen? Obrigada aí por aceitar o convite para falar sobre esse assunto. Tudo bem, Carolina, eu que agradeço poder participar aqui com você. Autismo é o meu grande hiperfoco, é uma área que eu gosto muito, estudo muito e atendo muito, né? Então, sempre que eu puder colaborar com a sociedade em geral, falando desse tema, isso me agrada bastante. Claro. E vamos começar então falando sobre a questão do diagnóstico mesmo, né? Que eu acho que é uma grande dúvida que ainda algumas famílias ainda passam um pouco por essa angústia até realmente conseguir ter esse diagnóstico. Acho que ele tem vindo cada vez mais cedo, né, doutora? Mas como que o neuropediatra faz esse diagnóstico? A gente ouve muito que é um diagnóstico clínico, mas o que significa isso na prática, né? O que é preciso prestar atenção, os sinais que são realmente mostram essa evidência mesmo para o diagnóstico do autismo?
Então, quando a gente fala no diagnóstico do TEA, Carolina, a gente tem que lembrar que esse diagnóstico vai ser baseado nas alterações comportamentais. Autismo nada mais é do que um conjunto de alterações de comportamento, ou seja, comportamentos diferentes dos típicos que levam a esse diagnóstico. Então, comportamentos relacionados à socialização, comunicação, à interação, comportamentos relacionados à forma de fazer as coisas, estereotipias, interesses fixos, rigidez, né? Então, tudo isso é o que leva a gente a fazer o diagnóstico. O diagnóstico, ele é feito pelo médico, em geral pelo médico neuropediatra ou pelo psiquiatra infantil, mas nada impede que médicos que tenham experiência e que sejam de outras áreas, como por exemplo pediatra, que também firmem esse diagnóstico. O ideal, né, o padrão ouro de diagnóstico é avaliação clínica, que é essa observação do comportamento que a gente faz durante a consulta, deixando a criança livre para brincar e depois fazendo alguns testes específicos com a criança, mas também seria ideal que todas as crianças fossem avaliadas por uma equipe interdisciplinar, contando psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, para a gente fechar esse diagnóstico, tá? Infelizmente, a gente sabe que no Brasil essa é uma prática pouco comum por vários fatores. Dentre esses fatores, a escassez, né, de profissional capacitado nessa área, profissional realmente especializado. Tem muita gente hoje atendendo autismo, mas pouca gente com qualificação necessária atendendo autismo. E quando a gente tem essa equipe, né, especializada, o acesso é para poucos, porque são profissionais caros, que têm informações muito amplas, muito específicas, e por isso tem um trabalho de uma remuneração mais alta, o que acaba dificultando o acesso para as famílias. Mas o ideal para esse diagnóstico seria uma avaliação do médico, nos termos de comportamento, associada a uma avaliação de uma equipe completa. Claro, ajuda muito o relatório da escola, né? Na avaliação do médico, os pais vão relatar tudo o que está acontecendo, tudo que estão vendo com essas crianças em casa, então tudo isso é um somatório. E, de forma alguma, a ausência dessa avaliação interdisciplinar, a ausência dessa avaliação dos outros profissionais, deve fazer com que o médico adie esse diagnóstico, tá? Ou fale para a família, olha, nós não vamos agora encaminhar o seu filho para tratamento, porque nós não temos certeza ainda, né? Independente de ter um diagnóstico fechado ou não, o mais importante é que quando a gente tiver acesso, observar essa criança, que é uma criança de risco para autismo, ou uma criança que a gente já está vendo que é autista, mais importante é a gente encaminhar para intervenção especializada quanto antes. Sim, já iniciar esse processo das terapias já assim que possível, né? E você falou, né, dessa dificuldade, né, doutora? Agora, assim, todo atraso de desenvolvimento, né, ele precisa ser investigado, né? Isso é uma coisa que a gente ouve muito, cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento, mas acho que existem ali aqueles marcos em que já são indícios de que algo, seja autismo ou não, né, mas para outros atrasos também, é sempre necessário ser investigado? Sempre. Se você olhar lá no meu perfil do Instagram, tá escrito, inclusive, todo atraso merece ser tratado. Até que se prove o contrário, qualquer atraso tem chance de ser um sintomazinho ali, né, de um transtorno do neurodesenvolvimento, seja qual for esse transtorno, como você acabou de citar. Então, sempre que a gente avaliar que uma criança tem um atraso, seja motor, seja cognitivo, seja linguístico, seja social, enfim, qualquer habilidade, a gente precisa investigar e precisa tratar. Não dá para ficar de olho fechado e achar que isso vai melhorar quando a criança fizer 2 anos, quando a criança fizer 3 anos, porque não vai melhorar sozinho. Claro. Agora, nesse caso da Ellen, até interessante, né? Porque ela é mãe de gêmeos autistas, né? Como eu contei aí no começo aí do episódio. E assim, ela até conta, né, que o filho foi diagnosticado mais facilmente, assim, né? Foi mais perceptível, ela, né, percebia alguns atrasos dele de não atender pelo nome, até achavam que no começo era até algum problema auditivo dele. E da filha foi uma surpresa, né? Porque ela não via tanto esses sinais, né? Acho que comparando um com o outro, não percebia tanto, né? Foi realmente pegou ela de surpresa. Existe uma diferença do diagnóstico para as meninas e para meninos?
Existe sim, Carolina, especialmente quando a gente está falando de meninas que vão caminhar aí no nível 1 do transtorno do espectro autista, né? Então, a diferença nas características é bastante intensa, né, entre as meninas e os meninos. Os meninos vão ter comprometimentos sociais maiores, vão ter mais estereótipos, mais brincar disfuncional. As meninas, elas aprendem mais facilmente as habilidades linguísticas e mesmo as habilidades sociais. O uso disfuncional de objeto não é tão visível, porque a menina aprende a brincadeira até mesmo a simbólica mais rápida, né? Então, antes disso veio lá a brincadeira funcional. Então, a menina, ela tem menos estereótipo. Então, é bem diferente esse espectro, embora a gente não tenha critérios diagnósticos diferentes ainda, a gente já sabe que o autismo em meninos e autismo em meninas, ele precisa ser visto de forma distinta, porque senão a gente deixa de diagnosticar as meninas, especialmente essas meninas que têm sintomatologia mais, uma necessidade menor de suporte, com nível 1 de necessidade de suporte. Sim. São sinais muito mais, né, sutis, né, realmente. Isso. Agora, o transtorno, assim, ele também está associado com algumas comorbidades, né, que a gente fala, assim, algumas outras questões que podem vir acompanhadas, né, tipo transtorno de ansiedade, depressão. Isso é perceptível já logo no início, doutora? Ou como é que é feita essa correlação? Ou aparece primeiro essa comorbidade e depois vem o diagnóstico? Depende, Carolina. Quando a gente fala de crianças pequenas, meninos, crianças que foram diagnosticadas com autismo já desde muito pititicas, né, 1 ano e meio, 1 ano, enfim, o que a gente tem é primeiro o estabelecimento do diagnóstico do autismo e posteriormente, mais lá para frente, depois dos 3, 4 anos, às vezes até mais na frente, essas comorbidades passam a aparecer, né, passam a surgir. A gente tem trabalhos que falam, variam, né, mas de 60% a 80% das pessoas autistas terão comorbidades em algum momento da vida, tá? Mas daí a gente tem que lembrar que existem algumas exceções, né? Dentre essas exceções, a gente tem aquelas crianças nível 1, então são crianças que a gente acabou de falar, que a sintomatologia, as características são muito sutis, né? Em geral, são crianças que não recebem o diagnóstico ali no início da vida, com 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Então, é relativamente comum em meninas nível 1, até pela questão de camuflagem e tudo mais, a gente atender essa criança porque vem com uma queixa de comorbidade, vem com uma queixa de ansiedade, de depressão ou de um TDAH, e daí durante a avaliação dessa criança já um pouco maior, 5, 6 anos, às vezes lá na adolescência já, né, tem menina que demora muito para chegar, aí decorrente dessa queixa, dessa procura, a gente acabar encontrando os critérios diagnósticos de autismo e daí fechar o diagnóstico. Então, a gente pode ter aí duas visões diferentes dos casos, digamos, não gosto de usar essa palavra, mas mais clássicos, talvez, ou com sintomas mais, características mais evidentes. A gente vai ter primeiro o diagnóstico de autismo, depois de comorbidades, mas esses casos com características muito sutis, que geralmente acontecem mais em meninas nível 1, a gente pode ter primeiro o diagnóstico da comorbidade para depois existir o diagnóstico de autismo. E veja, isso não significa que essa criança não tinha autismo, não era autista antes, né? Ela sempre foi autista. Porém, pela sutileza das características, esse autismo nunca foi visto porque não tinha tanta demanda social, né? Tanta demanda do ambiente que exigisse para essa criança começar a desencadear outras questões relacionadas a comorbidades. Então, acaba que o diagnóstico é um pouquinho mais tardio. Sim, a gente vê muita associação com o TDAH, mas o TDAH ele está muito relacionado nessa fase escolar, né? Não sei se é exatamente isso, né? Mas quando percebe-se nesse processo de alfabetização e tal, que é possível perceber melhor essa relação com o TDAH, por exemplo, né?
É exatamente isso, ao redor dos, assim, depois dos 5 anos, mais 5, 6 anos é uma fase que a gente começa a notar já com bastante evidência o TDAH. A ansiedade, especialmente em meninas, às vezes a gente vê um pouquinho antes, até, sabe, 4 anos e meio, 5 anos, né? Isso já começa a aparecer, começa a atrapalhar a qualidade de vida dessas crianças. Sim. Agora, quando a gente, assim, tem muitos mitos ainda, né, doutora? A gente também vê muita desinformação. Queria até que você citasse aqui alguns exemplos de mitos que a gente ainda tem relacionados ao autismo, né, e que acabam dificultando até o entendimento das pessoas, né, sobre o diagnóstico, né? Eu já vi até em algumas reportagens falando sobre relacionando o uso de telas com o autismo, enfim, quais são os mais comuns que você tem visto e que é importante a gente falar aqui também para as pessoas entenderem, né, o que que é verdade e o que que não é, né? Eu acho importante a gente lembrar isso, da questão das telas, né? Então, tela não causa autismo em ninguém, pode até gerar um prejuízo social que é facilmente revertido com retirada de tela e estimulação, mas não é de forma alguma fator causal, tá? É, uma outra falácia muito grande é a tal da pandemia, né? O autismo de pandemia. Essa criança não é autista, ela é um bebê de pandemia. Não existe isso também. Quantos bebês não nasceram na pandemia e que não são autistas, né? Então, não, a pandemia ela não gerou o autismo, né? E ela também não gerou as sintomatologias excluindo o autismo, digamos assim. Um outro mito importante é das vacinas, né, Carolina? Das pessoas falando que vacina causa autismo. Tem uma meta-análise gigantesca já que foi publicada há alguns anos, esclarecendo isso, que vacina não causa autismo, ao contrário, vacina é muito seguro relacionada a isso. O uso de ácido fólico também é outro mito, né? Claro que a gente não vai usar doses exacerbadas, existem doses seguras para se usar, mas o uso do ácido fólico ele é recomendado e deve ser feito na gestação, porque além de não ser associado ao transtorno do espectro autista, ele é protetor, né? Para uma boa formação do sistema nervoso neural. Aí, outros mitos, né? É que o autismo cura com os 3, com os 4 anos, com 5 anos, tem idades variadas por aí que a gente escuta. Então, não precisa fazer nada, espera até completar os 3 aninhos que teu filho vai falar. Não é bem assim. É importante a gente lembrar que autismo não tem cura. A criança ela pode evoluir muito bem, é o que a gente quer, que a criança evolui com autonomia, com independência, mas ela não deixará de ser autista mesmo evoluindo com autonomia e independência. Ela terá as características diagnósticas do TEA ao longo da vida também. Que mais que a gente tem de mito? Mas esses são basicamente mesmo os que eu tinha visto, esse da vacina também. Então, Sim, realmente, a gente ainda encontra, uns encontros de informações ainda que sim. precisa ser dito, né, cada vez mais para as pessoas entenderem e até para não perder, né, essa oportunidade de levar, né, o filho e poder se consultar com um especialista realmente e ter esse diagnóstico quanto antes, né, e assim, acho que não ter Exato. essa negação que a gente sabe que é difícil mesmo, né, eu tenho 2 amigas que têm filhos com autismo e não é um processo fácil, mas é melhor saber o quanto antes, né, e poder dar essa assistência o quanto antes, né. Agora no caso da Fátima, é interessante também que ela fala, que a partir do diagnóstico dos filhos, ela acabou buscando, né, acho que se identificando com alguns sinais, alguns sintomas, acho que talvez até relembrando ali do passado, né, e o pai dela também tiveram esse diagnóstico na vida adulta. Qual que é o peso, assim, da genética para o diagnóstico do autismo, né? Assim, se você tem casos na família, a sua chance é muito maior de você ter também, como é que é essa relação, né, com esse histórico familiar? O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno de origem genética. Tá? Ser de origem genética não significa necessariamente ser herdado de pai ou mãe, tá? Mas significa que a gente vai ter alguma alteração em gene.
Descoberto ou não, porque na prática clínica nem sempre a gente consegue chegar a qual alteração levou à alteia, né? São mais de 1.000 genes descritos e nem todos são fator determinante para a ocorrência do autismo, alguns estão associados, né? E aí a gente sabe, tem trabalhos que mostram que até 94% mais ou menos dos casos são de origem genética, ou seja, tem uma alteração no gene, e que aproximadamente 87% são de origem hereditária. Então, essa herança veio de alguém, tá? Na prática, o que a gente vê realmente são muitos pais, né, que após o diagnóstico da criança, acabam entendendo melhor o espectro e vendo que se encaixam no diagnóstico, tá? Então, é muitíssimo comum a gente ver no dia a dia famílias que vão atrás desse diagnóstico e que o pai ou mãe apresentam também o autismo, claro, se é um adulto ali que não teve diagnóstico antes, a grandíssima maioria das vezes é um nível 1 de suporte, né? Mas também a gente pode ter o nível 2, às vezes, de suporte. E são casos que acabam se descobrindo e fazendo um autoconhecimento muito grande depois desse diagnóstico, né? A resposta dos pais é sempre muito positiva em relação ao autoconhecimento, ao compreender-se, ao entender por que alguns sofrimentos existiam de uma forma antes não compreensível, né? Então, é Chega bastante a ser até comum essa história. sim, chega a ser até um alívio, né? Eu Um já alívio, é isso que ouvi os muitos pais falam. relatos. A Fátima falou isso até também. E porque aí você, acho que muitas coisas ali lá atrás que estavam ali incompreendidas acabam fazendo sentido depois do diagnóstico, né? Mas, e um dos mitos que você estava falando também, acho que o pessoal cria também como se fosse um modismo, né? Você falou da pandemia, mas assim, não, porque agora todo mundo está sendo diagnosticado e, nossa, parece que é como se fosse uma moda e não que, que a gente avançou, né, na questão do diagnóstico, que as pessoas estão buscando mais, então por isso também a gente está tendo mais casos. Então soa até como se fosse uma coisa meio que passageira, né? Porque agora, né, assim, às vezes até algumas pessoas públicas, né, pessoas famosas que acabam divulgando ali o seu diagnóstico, seria até uma forma interessante de criar uma identificação com as pessoas, de falar, olha, assim, pode acontecer com qualquer pessoa, né, qualquer um pode, né, pode ter um autismo, mas acaba, acho que, gerando um pouco esse movimento até de achar que é uma coisa passageira, né, como você falou, como se as pessoas achassem que fosse ter uma cura e aquilo não ia, e não ter, e não, né, não permanecer mais, né, mas... É bem isso, mas eu não vejo assim, né? Sempre defendo isso que não é uma moda. Na verdade, a gente tem um boom de diagnóstico mesmo de pessoas que nunca foram diagnosticadas e que estavam por aí sendo tratadas como bipolares, esquizofrênicas, pessoas com transtorno de personalidade, enfim, elas recebiam diversos diagnósticos e não o diagnóstico de autismo, né? Então, hoje, com esse aumento de conhecimento, os médicos, os psiquiatras que acompanham o adulto, eles conseguem fazer um diagnóstico mais assertivo desses adultos, né, e ajudá-los nessa autocompreensão. Uhum, claro. Agora, os desafios, doutora, acho que é o acesso ao tratamento é um grande desafio que a gente ouve muito relatos de vários pais, no caso da Fátima também, porque a gente vê que às vezes até você consegue ali, seja pelo plano de saúde ou pelo SUS, ainda é um pouco mais difícil, e às vezes tem uma descontinuidade desse tratamento, porque também às vezes entende que não é mais necessário, acho que até a própria sistema de saúde tem essa dificuldade de entender e de dar esse suporte contínuo, né, para essas famílias, assim, isso acho que ainda é um grande desafio no Brasil, né? Acredito que seja o maior, né, porque assim, já é angustiante você receber o diagnóstico, né, é muito difícil para a família, e daí quando você recebe o diagnóstico, você esbarra numa questão muito maior, que é a dificuldade do tratamento. Então, hoje a gente tem um percentual muito pequeno de crianças que recebe o tratamento de uma forma correta, né? Muito pequeno, né? Claro que a gente não tem dados estatísticos, né, no Brasil, porque a gente acaba falhando muito em termos de trabalho, de literatura científica,
mas eu posso te dizer, né, eu atendo muitas crianças e aqui na clínica tem muitas crianças que fazem o tratamento. Então, assim, eu posso te dizer pela a minha vivência aqui que a gente não tem 15% dos pacientes fazendo um tratamento de forma correta, tá? A maioria das crianças que eu atendo no dia a dia não terão acesso ao tratamento. Muito por desconhecimento da família, então as famílias, muitas delas não sabem, não foram informadas dos direitos das suas crianças, e suas crianças têm direitos tanto na esfera privada, né, do convênio, quanto também na esfera pública. Então, as famílias podem e devem entrar com ações, com advogados especializados contra o convênio, contra o Estado, contra o município, para conseguirem os tratamentos de seus filhos. Isso é possível, as crianças ganham, isso é uma realidade, existe um amparo legal, né, para crianças com deficiências em geral, e o autismo é considerado uma deficiência. Então, eu sempre oriento as famílias que entrem judicialmente em busca do tratamento, porque, infelizmente, no nosso país é a única forma de se conseguir esse tratamento especializado. E o tratamento especializado é o único caminho para levar essa criança à autonomia e independência, a gente não tem outro. Sim. Aí você falou dos níveis, até é interessante só a gente explicar, porque a gente teve até algumas mudanças, né, em relação a essa classificação do autismo, inclusive a síndrome de Asperger, que era antes separada, ela agora entrou como nível 1, mas explicar um pouco esses níveis de suporte, assim, qual é a partir de qual nível em que, por exemplo, até onde que essa criança ou futuro adolescente, adulto, ele vai conseguir desenvolver a sua autonomia, que eu acho que é a grande pergunta, né, dos pais hoje, né, de quererem que seus filhos possam ser tratados e sejam funcionais, né, na sociedade, que eles tenham ali uma certa independência. E como é que é essa classificação dos níveis, doutora? E assim, aí as terapias vão variar de acordo com esses níveis de suporte, né? Na verdade, assim, as terapias, elas vão variar de acordo com as características da criança, né? Então, eu posso ter duas crianças com nível 1 de necessidade de suporte, uma precisando de 20 horas semanais de terapia, outra precisando de 10. É Tá? mais o Então, tempo de terapia, né? a gente não... É mais o que a criança precisa. Então, independente do nível de suporte, cada criança tem que ser avaliada na sua individualidade, para daí a gente indicar as terapias. Tá? Não é pelo nível, não é nível 2 são tantas horas, nível 3 tantas horas, e nível 1 é menos, são 10 horas. Não. Cada criança é uma criança dentro de seu nível, né? E a gente vai ter dentro do nível 1 uma imensidão de pessoas diferentes, de fenótipos diferentes de autismo, assim como a gente vai ter no nível 2, no nível 3. Quando a gente pensa em nível, né, que antes se chamava de grau, muita gente fala, qual que é o grau? Né? Nível é a necessidade de suporte que a pessoa apresenta, certo? Então, quanto que ela precisa de auxílio, de apoio, para conseguir desempenhar as funções do dia a dia com autonomia e independência. Se eu tenho uma pessoa que precisa de pouco suporte, né, de suporte mais leve, digamos assim, essa pessoa é um nível 1. Se é uma pessoa que precisa de mais suporte, ela é um nível 2. Se ela precisa de suporte substancial, ela é um nível 3. E daí, cada pessoa tem que ser avaliada de uma maneira assim bem peculiar para a gente chegar nessa definição. Antes, para ficar mais fácil, assim, só relacionar, a gente tinha nível 1, 2 e 3 como sendo nível leve, moderado e severo. Né? Então, foi isso que você falou lá no começo, que o Asperger entrava aqui no nível 1, né? Mas minto, o Asperger ele era separado. Hoje ele entra aqui no nível 1, né? Ele era considerado antes um autismo leve, mas a gente não usa mais essa nomenclatura, até porque a gente sabe que de leve o nível 1 não tem nada também, né? Todos têm suas próprias dificuldades, né? Seus próprios desafios. Mas hoje a gente faz essa classificação em 1, 2 e 3. E se a gente for pegar a classificação da CID-11, né, que está em vigor já desde o ano passado, então a gente classifica como transtorno do espectro do autismo, com nível 1, 2 e 3 de necessidade de suporte, daí a gente caracteriza se tem
comprometimento leve, moderado, severo, ou se não tem comprometimento da linguagem, e se tem ou não comprometimento intelectual. Então, a gente classifica em mais 2 comportamentos, né? Tanto a parte de comunicação quanto a parte intelectual. Perfeito, ficou bem claro. Agora, outro desafio também é a questão nas escolas, né? Que também é uma realidade difícil, porque a Fátima até relata que, na verdade, lá na escola dos filhos, os filhos estudam em escola pública e, assim, a parte social, eles até, existe um acolhimento, assim, mas, assim, na prática, né, a parte pedagógica mesmo de uma verdadeira inclusão, né, de atividades adaptadas, isso ainda é muito falho ainda nas escolas, né, por uma dificuldade grande de estrutura, e no caso dela, assim, nem tem, assim, o professor auxiliar, é um estagiário, né, então, quer dizer, a gente ainda tem um caminho longo aí a ser percorrido, né, e essas crianças acabam, acho que muitas vezes sendo alvo de bullying também nas escolas, né, doutora, e acabam, de alguma forma, sofrendo uma certa exclusão em algum momento ali da sua convivência, né. Você tem total razão, Carolina, assim, a inclusão real, ela não existe ainda, ela existe em lei, né, mas não existe em sala de aula, não existe no pátio, não existe enquanto a criança está esperando o pai e a mãe, ou quando o pai e a mãe acabou de descer a criança do carro, não existe. As próprias famílias das outras crianças, né, muitas vezes excluem, né, o coleguinha, e as escolas, assim, por mais que queiram participar da inclusão, o que a gente nota é que falta conhecimento, né? Algumas delas esbarram na falta de conhecimento, outras não, esbarram realmente no não querer, né? No não entender a necessidade e não quero me esforçar para incluir essa criança, porque fazer inclusão não é fácil, né? Não basta você ter uma atitude inclusiva, vestir uma camiseta escrito inclusão, né? Isso é muito simples, você realmente fazer com que essa criança seja incluída tanto do ponto de vista pedagógico, né? Quanto social, quanto naquela comunidade escolar, é bastante difícil, isso exige muito conhecimento, isso exige abertura dos profissionais que acompanham essa criança do ponto de vista de saúde, isso exige abertura para os pais, e nem toda escola ainda está preparada. Aqui na nossa cidade a gente tem assim, boas experiências com escolas, a gente tem conseguido fazer esse diálogo, manter esse diálogo com as escolas para oportunizar, né, melhores condições de inclusão para as nossas crianças, mas a gente tem ciência de que é muito difícil e mesmo a gente nem sempre consegue chegar a ajudar realmente a escola a incluir como deve acontecer. Me veio aqui também, agora eu lembrei até de relatos, né, dessas amigas próximas e outros casos que eu já tinha ouvido, que uma grande preocupação né, nas crianças com autismo é a desregulação sensorial, né, que é algo que deixa elas realmente fisicamente e mentalmente muito abaladas, né, e isso, assim, eu não sei se isso se confunde um pouco, né, para quem vê de fora, ou mesmo até para um pai até entender aquele momento, se às vezes é uma birra, né, conforme a idade que essa criança tá. Como é que é perceptível lidar com essa desregulação, doutora? Porque são situações em que, às vezes, essa criança fisicamente ela sente até uma arritmia, né? Eu entrevistei uma vez uma moça adulta também que aconteceu isso, e assim, acho que são sinais que realmente eu acho que também geram um alerta nesses pais, né? Porque sabendo do diagnóstico e sabendo que isso acontece, né? Como fazer para reequilibrar de novo, né? E para que essa desregulação não se torne algo mais grave, né? Carolina, é muito difícil eu te responder essa pergunta porque não existe uma resposta generalizada. As alterações sensoriais no TEA, elas são muito específicas de paciente para paciente. Então, tem aquela criança que entra em crise e entra embaixo da mesa quando está em crise. Assim como tem aquela criança que vai sair correndo,
no corredor, por exemplo, batendo a cabeça de uma parede à outra. Então, são comportamentos totalmente divergentes, assim, um do outro. O que a gente precisa entender é que no momento de crise, em geral, as crianças precisam de acolhimento, de compreensão, né? Como fazer esse acolhimento, como ajudar nesse controle, aí individualmente a gente precisa conversar com o terapeuta ocupacional dessa criança para saber qual é a melhor forma de agir no momento de descontrole sensorial. Porque se eu tenho uma criança que é avessa ao toque, né, que foge do toque porque ela tem uma questão tátil, né, uma aversão ao toque, se durante a crise sensorial eu tentar abraçar, eu tentar conter, eu provavelmente vou piorar essa crise. Né? Então a gente precisa daí saber qual é o perfil sensorial dessa criança e qual é a orientação do terapeuta ocupacional para esse momento. Mas o mais importante do que saber como agir no momento da crise é saber como agir no pré-crise para que a crise não aconteça. Isso é possível. Então, a partir do momento que você percebe que a sua criança está começando a se desregular, seja porque ela está num ambiente que ela não gosta, seja porque ela está com uma pessoa que ela não gosta, seja porque tem um cheiro estranho no ambiente, porque você colocou um prato de comida com alimento que ela não aceita, enfim, o mais importante é você saber quais são os sinais de crise para conseguir ajudar essa criança antes que ela entre em crise, porque uma vez que ela entra em crise, o tempo de recuperação acaba sendo maior, acaba sendo estendido, né? Então, se a gente conseguir evitar esses momentos, é muito melhor para a família e para a criança. Não, com certeza, uma dica super valiosa, porque realmente acho que é muito individualizado, né? Como você está colocando, né? Que cada um tem uma reação diferente, é um ser humano único, e você vai começando a entender ali quais são aqueles gatilhos mesmo, né? E a gente tentar prevenir isso, né? Doutora, só Em pra geral, gente... os pais sabem muito bem, sabe? Em geral, assim, os pais, mesmo sem orientação do profissional que acompanha, do TO, do psicólogo, o pai e a mãe sabe como acolher, sabe como acalmar no momento da crise. O pai e a mãe percebe quando a criança está entrando no gatilho da crise, que aquilo vai desencadear e já consegue evitar, né? Pai e mãe, assim, eles têm uma abordagem muito única dos seus filhos e isso faz com que o manejo seja muito mais fácil do que, muitas vezes, até com a orientação profissional. Sem dúvida. Bom, conversei com a doutora Ellen Manfrim, que é neuropediatra, diretora da Clínica Integrar, coautora do livro Autismo ao Longo da Vida. A gente vai ter um papo aqui muito legal, contando um pouco mais sobre o autismo, desmistificando algumas coisas, né, doutora? E acho que legal a gente dar esse recado final aí para as famílias, se alguém existe alguma angústia, uma suspeita, algum atraso de desenvolvimento, precisa buscar essa ajuda o quanto antes. Correr né? atrás. Isso. Sim. O Legal. tempo é primordial nesses casos. E a gente vê que hoje já é uma geração diferente, né, do passado, em que né, não se falava sobre... muitas pessoas não tiveram esse diagnóstico, estão tendo tardiamente, ou talvez nunca vão ter, né, porque algumas talvez nem estejam mais aqui, mas pelo menos a gente está começando a ter essa oportunidade de diagnosticar o quanto antes mesmo, né? E dar qualidade de vida aí para essas crianças e futuros adultos, né? Essa é a nossa luta, Carolina. Doutora, muito obrigada aí pelo bate-papo, viu? Imagina, Carolina, sempre à disposição. Obrigada.